Capítulo 36. Ameaça invisível. Depois de fazer um grande desvio para o leste para contornar o campo de batalha entre o Behemoth e o Wyvern, os dois seguiram para o norte. Após caminharem por um tempo, Abel falou com Ryu. Ei, Ryu, se meus olhos não estão me enganando, consigo ver uma cadeia de montanhas extremamente altas à nossa frente. É estranho. Eu também vejo uma cadeia de montanhas incrivelmente altas. Ainda estava bem distante, mas era possível ver montanhas cobertas de neve se erguendo acima das nuvens. Em termos da Terra, deviam ter cerca de 6.000 a 7.000 metros de altura. Então aquelas são as montanhas que funcionam como uma tampa. Receio que sim. Ryu não esperava que fossem tão imponentes. Antes de atravessarmos, acho melhor preparar carne seca enquanto estivermos ao pé da montanha. Talvez não seja um problema na metade do caminho, mas depois que passarmos da metade, parece que será difícil caçar para as refeições. Sim. O chão pode estar coberto de neve. Exatamente. Se eu fosse um mago do atributo vento, poderia pular uma montanha dessas de uma vez. Na mente de Abel, ele imaginou sua companheira tentando atravessar aquilo de um salto. E não conseguiu visualizar isso acontecendo. Não, isso é impossível. Abel negou a ilusão de Ryu. Os dois seguiram para o norte e entraram em uma floresta. Falando nisso, Abel, você já derrotou Wyverns? HM. Já participei de várias subjugações. Por quê? Bem, os Wyverns que apareceram lá onde estava o Beishan não vieram dessas montanhas do norte. Ao ouvir isso, Abel virou lentamente a cabeça para Ryu. Não me diga que vamos encontrar Wyverns pela frente. Sim, tenho certeza de que vamos. Ao contrário da expressão atônita de Abel, Ryu parecia até animado. Na verdade, ele queria ver um Wyvern de perto. Wyverns não são monstros que duas pessoas conseguem lidar. Normalmente são necessários pelo menos 20 aventureiros de classe C ou superior. Mesmo assim, sempre há feridos ou mortos. Para Abel, que já viu isso acontecer, Wyverns eram inimigos a evitar. Como vocês lutam contra eles? Estão no ar, então suas artes de combate não alcançam, certo? Quando enfrentamos Wyverns, os espadachins servem como isca e finalizam quando ele cai. Arcos não funcionam, então o ataque principal depende dos magos. Viva os magos! Ryu comemorou. Mesmo assim, um ou dois magos não fazem nada. Wyverns usam magia de vento para proteger o corpo, então quase não sofrem dano. E mesmo sim, nem cortês de ar funcionam. Ryu lembrou de criaturas que manipulavam magia. Se for o mesmo atributo, talvez consigam controlar a magia. Por isso, magos de fogo ficam lançando bolas de fogo e lanças de fogo até cansar o Wyvern. Não parece muito sofisticado. Não tem outro jeito. Não existe método garantido. E quando ficam furiosos, os ataques deles causam muitas baixas. Então humanos não deviam lutar contra eles. Mesmo sem querer, se aparecerem em rotas comerciais, precisam ser eliminados. Nesse momento, Abel entrou em alerta. Tem algo estranho. Ryu também sentiu. Algo está estranho. Nas plantas. Não era um monstro animal, mas não havia ataques visíveis. De repente, Abel caiu de joelhos. Abel. Estou bem. Deve ser veneno. Ele se levantou rapidamente. Ryu então tentou algo. Ele capturou mentalmente todas as moléculas de água ao redor. Instantaneamente, sua mente ficou sobrecarregada. Mas ele não tinha escolha. Seu ping se espalhou como ondas. E detectou substâncias estranhas. É veneno paralisante. Ele identificou pela experiência. A direção. Direita. Não vejo nada. Mas está tremendo. De repente, uma chuva caiu, limpando o veneno do ar. E então, ele selou a fonte em gelo. Agora conseguia congelar até o ar ao redor de criaturas. Esse bloco de gelo era uma planta que liberava veneno. Então eu a congelei. Mas o que é isso? Agora podiam ver melhor. Era um monstro vegetal parecido com uma raflesia. Talvez reflita como um espelho e se camufle. Por isso não vimos. E o que vamos fazer com isso? Deixar assim. Vai descongelar depois. Sendo planta, deve sobreviver. E outros seres morrem. Ainda não consigo controlar bem o congelamento. E entendo. Abel engoliu seco. Ele imaginou ser congelado. Mesmo sabendo que Ryu não faria isso. Ryu então disse. Abel. Sei o que você está pensando. O quê? Que no verão um caixão de gelo seria refrescante, né? Agora estou muito mais tranquilo. Por vários motivos. Um momento de relaxamento após o jantar. Mesmo estando em uma jornada, eles não conseguiriam manter os nervos à flor da pele o tempo todo. Relaxar quando possível e ficar alerta quando necessário.
Isso era importante. Um monstro planta que solta veneno paralisante. E ainda por cima invisível. É a primeira vez que ouço falar de algo assim. Mesmo Abel, com bastante experiência como aventureiro, não conhecia esse tipo de monstro. Não havia monstros assim na região onde eu vivia. Monstros planta geralmente surgem em áreas bem concentradas, já que não se movem como os monstros animais. Normalmente as pessoas não os encontram. Mas alguns aventureiros caçam apenas monstros planta, ou eles deixam bons materiais, sim, materiais para alquimia ou ferramentas mágicas. Eu tenho muito interesse em alquimia. Ryu demonstrou admiração com os olhos brilhando. Parece que é bem difícil se tornar um alquimista de verdade. Melhor ainda. 3 anos sentado numa pedra e ela esquenta. Abel não entendeu o significado do provérbio, mas decidiu ignorar. Aliás, como você se defendeu do veneno paralisante? Sim, isso intrigava Abel. Ele usava um item que curava condições anormais. Conseguia neutralizar venenos comuns imediatamente. Mas esse veneno era forte o suficiente para afetá-lo, mesmo que pouco. E ainda assim, Ryu não foi afetado. Não fiz nada em especial. De fato, Ryu não fez nada. Ele nunca treinou resistência a veneno. E nem tinha ervas antídoto por perto, porque não aconteceu nada. Bênção do rei das fadas da água? Não. Não posso assumir isso. Talvez. Será que foi o efeito deste manto? Ele testou a ideia. Não tinha como confirmar. Então apenas agradeceu mentalmente. Obrigado, mestre. Oh, isso faz sentido. Parece normal, mas não é. Abel, você fala estranho. Eu sei, mas não sei explicar melhor. Apenas agradeci meu mestre. Isso é bom. Gratidão é importante. Ryu ficou surpreso. Abel disse algo sensato. Ei. Eu sempre digo coisas sensatas. É o que todo mundo pensa de si mesmo. Não quero ouvir isso de você. A partir do dia seguinte, começaram a preparar carne seca para atravessar a montanha. Na floresta, queriam caçar coelhos e javalis. Havia muitos na floresta, mas raros em campos abertos. Ryu achou estranho, mas Abel confirmou. Em 2 dias, caçaram 5 de cada. Mais que suficiente. Sal era essencial. E em boa quantidade. Ryu queria usar shoyu, mas não tinha. Então usaram sal e pimenta. Ficaram por 3 dias. Simples assim. É bem fácil, né? Sim, é o método de aventureiros. No pior caso, só usam sal. Ainda bem que tinha pimenta na floresta. Ryu concordou. Seguiram para o norte levando carne pendurado em hastes de gelo. As peles foram curtidas, viraram capa para Abel e roupas extras para Ryu. Isso porque Abel disse que atravessar neve sem capa seria doloroso. Só a capa já ajudava muito contra o frio. Além disso, Ryu fez uma roupa estilo kantoji, basicamente couro com um buraco para a cabeça, amarrado com cipó. Parecia roupa antiga. Ryu usava o manto do Dulan, então não precisava de capa. Usou o kantoji por baixo para mais calor. Agora ambos estavam muito mais protegidos do frio. Ei, Ryu, essas bolsas, vou usar para carregar a carne. Era do tamanho de uma bolsa de ombro. Maior que isso atrapalharia na luta, certo? Sim. Mas não cabe tudo. É. Não tem jeito, pois é. Abel achou que teriam que jogar fora. Vamos carregar o resto na mão. O quê? Vamos comendo no caminho, então vai diminuir. Abel ficou em choque. Mas não dá pra lutar assim. Eu luto enquanto isso, Ryu disse com determinação. No fim, sobrou só um equivalente a um dia de comida para carregar. E Abel ficou aliviado com isso. Uma cadeia de enormes montanhas erguia-se diante de Ryu e Abel. Quando Ryu viu aquilo pela primeira vez, pensou no Himalaia, a cordilheira que separa o subcontinente indiano do continente euroasiático. Lar do pico mais alto do mundo, o Everest, conhecido localmente como Chomolungma. O cume dos deuses. Se estivessem na Terra, seria extremamente difícil escalar sem oxigênio. Além disso, eles não tinham equipamentos adequados. Mas mesmo na Terra, alguns monges nepaleses conseguem permanecer no topo por mais de 30 horas, passando parte do tempo sem oxigênio. Nesse caso, talvez não fosse impossível. Para aqueles que treinaram em Pi, havia algo que Abel achava estranho. A resistência física de Ryu. Abel era um aventureiro classe B e espadachim. Sua resistência era, sem dúvida, de alto nível. E ainda assim, Ryu, um mago, o acompanhava sem problemas. Normalmente, magos tinham pouca resistência. Mesmo aventureiros magos eram mais fracos que espadachins. Na verdade, Rin, maga do vento do grupo de Abel, tinha resistência terrível. Mas Ryu,
Nunca se cansava, não suava. Podia lutar a qualquer momento. Era normal. Ei, Ryu, o que foi? Ainda estavam na base da montanha. Você tem muita resistência para um mago. Ryu sorriu confiante, perceptivo. Abel. Ganhei resistência vivendo sozinho. Posso lutar por umas 5 horas seguidas, mas você ficaria sem mana. Abel retrucou. De qualquer forma, não precisa se preocupar comigo. Quanto à confiança, claro. Um espadachim classe B não me supera nisso. Ryu provocou. Interessante. Se quer lutar, aceito. Abel entrou na provocação. Fufu, nem estou preocupado com você segurando carne nas mãos. Você também está. Brincando assim, seguiram, quando o sol estava alto. Sentiram uma pressão absurda. O quê? Abel olhou ao redor. Então, algo desceu do céu. Grifo. Abel travou. Ryu também não conseguia se mover. Grifo. Campeão dos céus. Governante dos céus. Metade águia, metade leão. Uma criatura aterradora. E estava ali, observando-os. Após 20 segundos, Ryu se moveu. E jogou carne seca. O grifo pegou no ar. E comeu. Abel então reagiu. Ryu jogou mais. O grifo comeu novamente. Depois, olhou para a carne de Abel. Abel. A carne. Ryu sussurrou. Abel jogou também. O grifo comeu tudo, e então, voou embora. Os dois ficaram parados. Após 5 minutos. Abel. Estamos vivos, concordo. Sentaram-se. Boa ideia jogar a carne. Só pensei que carne funcionaria. Funcionou perfeitamente. Ryu ficou sem graça, mas que presença, sim. O Beishan era assustador, mas longe. Isso foi de perto. Ainda bem que não virou inimigo. Seria impossível vencer. Ryu concordou. Humanos não podem lutar contra isso. Melhor enfrentar 6 wyverns. Prefiro nenhum. Eles decidiram almoçar, mas ficaram atentos. Vai que o grifo voltasse, mesmo assim. Tantos monstros. Ryu murmurou. Grifos e behemoths não aparecem há séculos. Esse lugar é estranho. Estranho nada. Humanos que não se esforçam. Esforço. Que esforço. Agora já conseguiam brincar. Talvez as montanhas impeçam eles de ir para terras humanas. Ou não precisam ir. Até o grifo teria dificuldade. Mas tem um espadachim tentando atravessar. Ryu suspirou. Foi mal. Não quero voltar pelo mar. Afinal, havia um Kraken lá. Beishan na terra. Kraken no mar e grifo no céu. Eu preferia não ter encontrado nenhum. Na tarde do dia em que encontraram o grifo, eles estavam novamente em apuros. Ambos se esconderam atrás de uma grande rocha, espiaram levemente e olharam à frente. Eles viram 2 wyverns bicando o que parecia ser um javali. Um wyvern apareceu porque o Abel desejou. Eu não desejei isso. Os dois sussurraram entre si. Não há caminho para desviar. Então vamos ter que esperar aqui até que eles terminem a refeição. Eles provavelmente vão nos notar antes disso. E não há garantia de que um terceiro não apareça. Ryu? Você está pensando em lutar? Abel olhou para Ryu com uma expressão que questionava o que ele estava dizendo. Era natural ter essa expressão. Normalmente, eram necessários 20 aventureiros de rank C ou superior para subjugar um wyvern. Além disso, eram necessários muitos magos de atributo fogo com grande poder ofensivo. Quanto mais, melhor. Agora, eles tinham apenas 2 pessoas, um espadachim e um mago de atributo água. Contra 2 wyverns, isso era simplesmente suicídio. Acredito que haverá vários wyverns mais à frente. Acho que lutar é inevitável. Nesse caso, não acha que não é uma má ideia ganhar experiência enquanto são apenas 2, não apenas 2. Na verdade são 2. Dito isso, ele conseguia entender o ponto de Ryu. 6 wyverns atacaram o Behemoth. Comparado a isso, 2 eram. Ele balançou a cabeça violentamente ao chegar a esse pensamento. Mesmo um já é um oponente difícil. Ele falou para corrigir sua linha de raciocínio, que estava sendo estranhamente influenciada. Mas... sim, havia um mas. Desde que decidiu atravessar essa cordilheira e retornar à cidade, eventualmente teria que lutar contra wyverns. Ele os viu lutando contra o Behemoth, e havia 2 bem à sua frente. Parecia não haver dúvida de que muitos wyverns habitavam essa cordilheira. Acho que é inevitável. O estômago de Abel se apertou. Mesmo que planejemos matar esses 2, como vamos fazer isso? Os wyverns ainda são problemáticos se forem trazidos ao chão? Não. Se estiverem em terra, ainda podem disparar cortês de ar, mas não lâminas sônicas. Claro, aquelas garras também são perigosas, e seus corpos têm proteção de magia de vento, então espadas não conseguem penetrar. No entanto, os olhos não têm essa proteção,
Então quando estão no chão é possível mirar neles. Comparados a quando estão no ar, onde minha espada não alcança, wyverns no chão podem ser considerados oponentes bem mais fáceis. Ao ouvir isso, Ryu pensou por um momento. E assentiu uma vez. A magia de atributo água tem algo perfeito para essa situação. Abel puxou sua espada e se preparou para saltar a qualquer momento. Tudo bem, lá vou eu, Abel. Abel assentiu e observou os dois wyverns. Os wyverns ainda estavam comendo. Sem perceber nada de errado, 4 lanças de gelo se formaram silenciosamente no céu. Claro, não era necessário, mas Ryu murmurou algo apropriado porque achou que ficava legal. Assim que se formaram, as lanças de gelo caíram, perfuraram as asas dos wyverns e as costuraram ao chão. Gezi! Os gritos dos wyverns ecoaram. Abel saltou de trás da rocha ao mesmo tempo em que Ryu entoava lança de gelo. 4 grossas lanças de gelo caíram do céu e perfuraram as asas dos wyverns diante de seus olhos. Além disso, atravessaram e não desapareceram. Como resultado, os wyverns ficaram presos ao chão pelas asas, incapazes de disparar cortês de ar e incapazes de usar suas garras contra o Abel que se aproximava. Além disso, estavam fixos ao chão com as lanças de gelo. Então o alvo olhos estava ao alcance se ele saltasse. Vou acabar com isso com um único golpe. Arte de combate, perfuração perfeita. A espada mágica vermelha brilhante foi cravada no olho esquerdo do wyvern na frente. A espada atravessou o globo ocular e alcançou o cérebro do wyvern. Ele desabou sem emitir som. Abel, porém, não se importou com o wyvern caindo e enfiou sua espada mágica vermelha no olho direito do outro wyvern. E ele soltou o último ar e morreu. Foi uma vitória completa. E ciclo e lance seguido do avanço do Abel. Sim, essa colaboração parece funcionar. Sim, acabou surpreendentemente rápido. Entendi. Abel está insatisfeito. Afinal, Abel quer uma batalha intensa, fervendo sangue, rasgando carne e esgotando a alma, corpo a corpo. Vou anotar isso. Ryu fingiu anotar na mão. Não, espera, eu não preciso desse tipo de luta. Hoje foi perfeito. Magnífico. Vamos usar esse plano da próxima vez também. Apresado, Abel segurou os ombros de Ryu e assentiu com força enquanto elogiava. Bom, se Abel está de acordo, vamos com isso. Ufa. Ah, é mesmo. Os monstros até agora não eram grande coisa. Então ignoramos isso, mas acho melhor extrair as pedras mágicas dos wyverns. Dá para vendê-las por um preço surpreendentemente alto. Dito isso, Abel imediatamente enfiou uma faca perto do coração de um dos wyverns. Entendi. Então vou pegar o outro. Ryu disse e foi até o outro wyvern. A faca de qualidade do Michael finalmente ver ação depois de tanto tempo. Pensou Ryu em segredo. Pensando bem, wyverns não estavam listados na Enciclopédia de Monstros. Edição para iniciantes preparada pelo Michael. Nem é preciso dizer que Beisha e o Grifo não estavam listados. Mas acho que wyverns também não entram na categoria da edição para iniciantes. Ryu coletou a pedra mágica do wyvern enquanto pensava nisso. É bem grande. Não era tão grande quanto a pedra mágica do Golem, mas era uma bela pedra verde do tamanho de um punho. Se isso fosse uma esmeralda, custaria dezenas de milhões de ienes. Claro, esse era um preço estimado arbitrariamente por Ryu. Oh, essa é uma pedra incrível. A cor e o tom são excelentes, então vai valer um bom dinheiro. Supondo que cheguemos a uma cidade. Hugo. O comentário de Ryu atingiu o coração de Abel. Por enquanto, vamos carregar uma cada. Agora eu também tenho uma bolsa. Dessa forma, eles adquiriram um método de caçar wyverns de forma segura e rápida. Mesmo que as montanhas tivessem 7.000 metros de altura, isso não significava que fosse impossível atravessá-las sem subir até o pico. Alguns pontos onde a água do gelo derretido fluía naturalmente desgastavam a montanha. E esses lugares se conectavam à base. Mas ainda assim, Ryu imaginava que teriam que subir pelo menos até uma altitude de 4.000 metros. Se fossem 4.000 metros. Ele sentia que ainda era uma altitude que não causaria mal de altitude. Talvez. E enquanto Ryu e Abel subiam, algumas criaturas os atacavam uma após a outra. Sim, wyverns. A cordilheira poderia até ser chamada de ninho de wyverns, pois parecia que um grande número deles habitava ali. Depois de caçar 2 no sopé da montanha, Abel perdeu a atenção ao enfrentar o wyverns e ficou mais relaxado. Pode-se dizer que ele derrotava todos os wyverns que apareciam diante de seus olhos. Eu sabia que Abel era viciado em batalha. Cala a boca. Já que eles vão atrapalhar de qualquer forma, dá no mesmo se eu os matar agora ou depois. E se exterminarmos todos os wyverns que vierem nos atacar,
Provavelmente enfrentaremos menos ataques ao atravessar essa enorme cordilheira. Então vamos avançar enquanto caçamos com entusiasmo. Rio costurava os wyverns atacantes ao chão com lanças de gelo, e Abel perfurava seus cérebros através dos olhos com sua espada. Com essa cooperação, eles exterminaram inúmeros wyverns. Nem é preciso dizer que levaram mais tempo coletando pedras mágicas do que derrotando-os. Cada uma de suas bolsas estava sendo preenchida com pedras mágicas de wyvern quase na mesma velocidade com que consumiam carne seca. Os ataques dos wyverns cessaram por volta dos 3.000 metros de altitude. Em vez disso, foi o frio que passou a atacá-los. No entanto, graças à capa de Abel e ao manto de Ryu, eles chegaram à crista da montanha sem sofrer muitos danos e finalmente puderam ver as terras ao norte da cordilheira. Foi no 5º dia desde que caçaram os 2 primeiros wyverns que cruzaram a crista mais baixa da cadeia de montanhas e conseguiram vislumbrar o norte. De alguma forma conseguimos chegar à crista da montanha. Sim, talvez por estar ensolarado, a vista está boa, como Abel disse. A vista era bastante espetacular. Um céu azul limpo apenas ao levantar um pouco o olhar. Se baixasse o olhar, um horizonte onde a terra verde exuberante e o céu azul se encontravam. Dentro dessa paisagem, ele viu algo se movendo à direita. Quando Ryu olhou naquela direção, uma mulher de peito nu estava voando, mas seus braços eram asas, e suas pernas pareciam as de uma águia ou um falcão. Abel, uma mulher estranha está se aproximando. O quê? Ryu apontou para a direita e Abel se virou. Isso é uma arpia. Sim, não era uma mulher vindo em direção a eles, mas um monstro chamado arpia, e aquela arpia estava se aproximando com um bando. Ryu, vamos descer rapidamente pela encosta norte. Ok. Os dois começaram a descer às pressas. No entanto, havia uma diferença de velocidade grande demais entre humanos descendo uma encosta e arpias voando no céu. Elas os alcançaram rapidamente. Ryu criou paredes de gelo acima de suas cabeças para impedir que as arpias os agarrassem com suas garras. Abel, as arpias deixam boas pedras mágicas. Ah! Elas têm uma força absurda, voam e são extremamente irritantes, mas só deixam pedras mágicas lixo. Entendi. Agora entendo por que você evitou lutar contra elas. Como resultado de ignorarem o cansaço e manterem o ritmo enquanto desciam, ao anoitecer conseguiram chegar a uma altitude onde as arpias não podiam mais segui-los. Por enquanto, quer descansar perto daquela árvore, mesmo para os dois, que tinham uma resistência aparentemente inesgotável. Correr sem parar somado à descida contínua era bastante cansativo. Bem, devemos conseguir descer a montanha amanhã. Mas para qual direção? Pois é. De qualquer forma, a menos que cheguemos a uma cidade ou vila próxima e verifiquemos, não saberemos onde estamos. Sim, seria ótimo se estivermos no reino de Knigtley, mas também pode ser outro lugar completamente diferente. Não o Império de Bui, Ryu exclamou com uma expressão de total desgosto. Não. O Império fica mais ao norte do reino, então esse não é o caso. Ao ouvir isso de Abel, Ryu ficou aliviado e bebeu um copo de água. Ainda bem. Por que você odeia tanto o Império? Não entenda errado, Abel. Eu não odeio o Império. O que eu odeio é o nome do Império. Ah, entendi. O olhar que Abel lançou a Ryu era de alguém olhando para uma pessoa decepcionante. De qualquer forma, vamos seguir para o norte depois de descermos a montanha amanhã. Mesmo que não haja cidades ou vilas, haverá estradas, e chegaremos a algum lugar independentemente da direção que seguirmos. Após decidirem um plano geral para o dia seguinte, os dois revezaram para descansar. No dia seguinte, logo cedo, desceram a montanha. Observaram o horizonte durante a descida, mas não havia cidades visíveis. Portanto, como haviam decidido, continuariam para o norte até encontrar uma estrada. Durante esse tempo, não encontraram nenhum monstro. Abel, você parece entediado. Bem, é porque não vejo monstros nenhum. É completamente diferente do outro lado da montanha. Isso é o normal. Aquilo lá que era o normal. Não, acho que você inverteu as coisas. Abel negou, balançando levemente a cabeça. Wyverns atacando a cada passo. Era possível ver o bicho à distância, e se você não tomasse cuidado, o grifo mergulhava na sua frente. Sério. O outro lado da montanha realmente não é um lugar para humanos. Ainda bem que sobrevivi e voltei. Abel, ainda é uma expedição até você chegar em casa. Não abaixe a guarda. Sim, uma expedição. Você chama isso de expedição? Abel olhou para a paisagem distante. Originalmente, tudo começou quando ele se infiltrou em um navio de contrabando. Parecia que fazia muito tempo desde então. Mas, na verdade, só havia passado cerca de um mês. Abel, aquilo é uma estrada.
Abel foi trazido de volta pela voz de Ryu. Olhando, realmente havia algo que parecia uma estrada. Naquela época, nem mesmo as estradas principais das nações centrais eram pavimentadas. No máximo, o solo era compactado para que carroças pudessem passar. Ainda assim, a existência de uma estrada era prova de que haviam retornado ao domínio da civilização. Sim, sem dúvida. Isso é uma estrada. Havia um tremor involuntário na voz de Abel. Era a sensação de finalmente ter retornado ao território humano. Agora então. Essa estrada. Direita ou esquerda? Esquerda. Vamos para o oeste. Ao descerem a montanha e alcançarem a estrada que ia de leste a oeste, Abel conseguiu deduzir o nome da montanha. Aquilo provavelmente era a Montanha do Diabo. Em alguns lugares, orcs e ogros vivem ao pé da montanha. Nem mesmo aventureiros se aproximam sem um bom motivo. Em outras palavras, nós escalamos a Montanha do Diabo e voltamos. Ainda bem que sobrevivi. As pessoas das nações centrais chamavam a cadeia de montanhas ao sul de Montanha do Diabo. Dizia-se que ninguém jamais a havia atravessado, e moradores comuns nunca se aproximavam dela. Mesmo aventureiros evitavam o local, exceto quando tinham um pedido específico, e esses pedidos costumavam ficar muito tempo sem serem aceitos. Arpias e wyverns habitavam o topo. Seria loucura se aproximar. A propósito, Abel é um aventureiro classe B, certo? Sim. Existe alguma vantagem em se registrar na Guilda dos Aventureiros? Ryu decidiu perguntar algo que estava pensando. Se estivesse vivendo sozinho tranquilamente, não precisaria dessas informações, mas agora queria para uma cidade. Era melhor saber. Afinal, guildas de aventureiros são um clássico em histórias de outro mundo. Independentemente de se registrar ou não, não havia desvantagem em conhecer mais. Bem, se você pertence à Guilda dos Aventureiros, fique isento da taxa de entrada nas cidades do país. É como um passe livre. Isso porque o cartão da guilda funciona como documento de identificação. Além disso, eles compram pedras mágicas e materiais de monstros por preços relativamente altos. Com certeza é mais caro do que vender na cidade. Isso é bom. Além disso, a guilda pode guardar o ouro excedente. Ouro excedente? Sim. Dinheiro que você normalmente não usaria. Bem, quando comecei como aventureiro, eu gastava tudo, mas ao alcançar um certo rank, comecei a ganhar mais. Aí sobrava dinheiro. A guilda pode guardar isso. Não é um incômodo sair carregando toda a sua fortuna quando vai fazer missões. Parece um banco. Estou um pouco surpreso. Dá para sacar o dinheiro em outras cidades? Pode sacar de qualquer guilda dentro do país. Isso é incrível. Ryu ficou sinceramente impressionado. Quem pensou nesse sistema provavelmente era um gênio. Naturalmente, o dinheiro recebido dos aventureiros seria investido pela guilda em vários setores. Não faria sentido apenas guardar, seja banco ou seguradora. O principal objetivo de acumular dinheiro é funcionar como um fundo de investimento, considerando que o Banco de São Jorge, o banco mais antigo da Europa, foi fundado em 1148. Não seria estranho que esse mundo também tivesse algo semelhante a um banco, mas Abel disse que dá para sacar em qualquer guilda do país. Mas a Guilda dos Aventureiros pertence ao país? Não é uma organização independente que existe em vários países. Em muitas histórias de outro mundo, as guildas têm filiais globais e não são controladas por estados. Embora seja uma organização independente, isso é apenas a posição oficial. Na prática, todas as guildas coexistem com os países. Pelo menos nas nações centrais, o cartão da guilda pode ser usado em qualquer lugar. E parece que aventureiros podem ser contratados como mercenários em tempos de guerra. Especialmente no reino, onde há muitos aventureiros. Guerra. Bem, é mais barato do que usar cavaleiros. Ryu disse, dando de ombros. Não fale assim. É um pedido formal, então alguns aventureiros escolhem não participar. Essa parte depende da vontade de cada um. No entanto, não dá para saber o que aconteceria com o dinheiro guardado na guilda se o país fosse ocupado. Como a nação invasora poderia tomar tudo à força? Eles não teriam escolha a não ser lutar. Usar o dinheiro como refém. A guilda, o país e o Abel são terríveis, porque eu fui incluído nisso também. Abel foi incluído sem motivo algum.